Pessoal, vamos ver aqui, ó, o segundo tópico. Razão de semelhança, certo? Pessoal, o que seria a razão de semelhança? Então é que acabamos de ver aqui, ó. Por exemplo, diz assim, ó. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes ou homólogos são proporcionais. Pessoal, essa palavra correspondente e homólogos é a mesma coisa, certo? São lados correspondentes. Não faz você falar homólogo com correspondente, é a mesma coisa. Eu coloquei dois triângulos aqui, ó. Triângulo ABC e o triângulo A', B' e C', certo? Só se você ver aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o ângulo A correspondente com a linha. Eu coloquei os ângulos da mesma cor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor desse ângulo é o mesmo valor desse. O ângulo correspondente tem a mesma medida. Em relação ao ângulo B, coloquei da mesma cor. O ângulo B correspondente com o ângulo B' tem a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. E o ângulo C da mesma cor, do ângulo C'. O que é que isso quer dizer a mesma cor? Isso quer dizer que eu tenho as medidas iguais, certo? São congruentes. Então, a primeira coisa, vamos encontrar a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Só, vou chamar isso aqui, ó, de figura 1, primeiro triângulo, e vou chamar aqui de figura 2, o segundo triângulo, certo? A razão de semelhança aqui, pessoal, é exatamente, vamos pegar a razão do triângulo 1 com o triângulo 2, a figura 1. Ó, o correspondente do A no segundo é a linha, certo? Então ficar sobre a linha. Isso é igual a quem? O B, o correspondente do B no segundo triângulo é B'. O mesmo lado correspondente com o mesmo lado, certo? Então fica B'. O correspondente do C é o C', o mesmo lado correspondente com o mesmo lado. Então vai ficar C sobre C'. Só quando você fizer isso aqui, ó, essa igualdade, esse resultado, ele é exatamente uma constante. Por quê? Esse processo de razões aqui e essa igualdade são chamados de proporções. E quando você simplificar as três, tem que dar o mesmo resultado. Isso diz o quê? Que eles são proporcionais. A razão de semelhança é exatamente esse K aqui, ó. Quando você simplificar os lados correspondentes, a razão é a mesma. Esse K, ele é exatamente a razão de semelhança. Para qualquer lado que você pegar, sendo correspondente, a razão é a mesma, certo? Essa razão é chamada de razão de semelhança. Então, os lados proporcionais têm razões iguais, ó. É chamado de razão de semelhança. Só, agora vamos ver os ângulos correspondentes. Só, o que seriam os ângulos correspondentes? Você vem aqui, ó. O que seriam os ângulos correspondentes? É você colocar aqui, ó. O acentozinho do ângulo aqui, ó. Ele é congruente a quem, pessoal? A linha, certo? Vou colocar assim, ó. E o chapéuzinho aqui, ó. E quem mais, pessoal? O ângulo B, ele é congruente a quem? O ângulo B'. Também um traço em cima. E o ângulo C seria quem? O C com o C'. O ângulo C congruente ao ângulo C', certo? Quando você representa ângulo, você representa com acentos em cima, certo? Então vamos aqui, ó. O ângulo C, ele é congruente com o ângulo, aliás, o ângulo A com o ângulo A'. O B com B', o C com C', certo? Agora, os lados homólogos. Pessoal, lados homólogos são os mesmos lados correspondentes. Correspondentes e homólogos é a mesma coisa, certo? Como é que você vai fazer? Ó? Olha só, eu estou pegando sempre da primeira figura para a segunda figura, certo? Então você vem aqui, ó. Eu quero saber os lados homólogos. Ó, eu vou pegar o lado AB, ó, o lado AB representa o segmento AB, ele é congruente. Não vou nem colocar assim. Vou colocar dessa forma. O lado AB, ele é congruente. Quem são os dois pares de lados congruentes? É o lado AB
E o lado, ó, o segmento A' e B', certo? Que é o próximo. Eu posso colocar o segmento BC, ó, o segmento BC e o segmento D'C', certo? Eles dois. E o outro seria quem? O segmento AC ou CA é a mesma coisa. Vou colocar AC, o segmento AC e o segmento A'C'. Ou seja, aqui são os pares de lados correspondentes, ou seja, os pares de lados homólogos, né? O AB, ele é homólogo com o AB'. O lado BC, ele é homólogo com o lado D'C'. E o lado AC com o lado A'C', certo? Tem a mesma medida, são proporcionais. Só outra coisa que eu vou falar aqui, ó. Por exemplo, quando você tem duas figuras semelhantes, além das razões ser os lados correspondentes ser proporcionais, a mesma razão, quando você fizer o perímetro, a razão do perímetro também vai ser iguais. Ó, por exemplo, o perímetro da figura 1. A figura 1, vou somar os lados aqui. Ó. Então, no caso, vai ser o A mais o B mais o C. Isso tudo sobre quem? O perímetro da figura 2. Coloquei aqui, ó. A razão entre os dois perímetros das duas figuras. Ó, o perímetro da figura 2, no caso, A' mais B' mais C'. Isso aqui, pessoal, é uma razão de semelhança também aqui, ó. Essa razão entre os dois perímetros é igual à razão entre os lados proporcionais, certo? Vamos supor que a razão entre duas figuras, a razão entre duas figuras semelhantes. Se a razão for um meio entre os lados, a razão entre o perímetro deles dois também vai ser um meio. Tem a mesma medida. A razão entre os lados proporcionais e a razão entre os dois perímetros. É o mesmo valor, certo?